Olá, tudo bem? Tu já te deu conta de situações em que tu fica paralisado e é por conta do medo? E tu sabe como que isso funciona e o que fazer quando isso acontece? Ou como lidar com esse medo? O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse tipo de mecanismo do medo. Eu tenho colocado postagens nos últimos dias incitando ou estimulando as pessoas a avaliarem os seus próprios medos. Isso não é de graça. Vamos entender um pouquinho como é que o medo funciona, qual é o mecanismo do medo. Ele é um mecanismo cuja intenção positiva, ou seja, a função dele, o propósito dele, está ligado diretamente com a sobrevivência. Ou seja, é um mecanismo que se ativa quando existe a presença ou a impressão da presença de algo que ameace a pessoa, o indivíduo. E aí pode ser uma ameaça real ou imaginária ou uma ameaça superestimada. Onde é que normalmente a gente tem medo e é bom a gente ter medo? Quando a gente chega em algum lugar que tem uma certa altura, que possa realmente nos matar, quando a gente encontra algum animal peçonhento, quando a gente está numa situação, eventualmente, de trânsito ou de multidão, ou enfim, coisas que a gente não tenha controle, tenha potencial ofensivo, enfim, situações que genuinamente a gente está em perigo, a gente tem um perigo para lidar, ou no mínimo para prevenir. Quando que o medo começa a ser um problema para nós? Ele começa a se tornar um transtorno quando ele nos gera um prejuízo, ou seja, quando além de servir de alerta, porque essa é a ideia do medo, é ele nos servir de alerta, ele nos impede, ele nos limita de fazer algo que a gente gostaria de fazer. Uma coisa é eu não me jogar de algum lugar alto, né? Eu ter o cuidado para não cair de algum lugar alto. Outra coisa é eu não poder chegar na beira de uma janela, num andar mais elevado de um prédio, porque eu não consigo, porque eu travo. Uma coisa é eu não querer pôr a mão num escorpião, numa aranha, enfim, numa cobra. Eu tenho esse direito e, ok, o animal tem lá a sua capacidade ofensiva. A outra coisa é eu ficar imobilizado ou entrar em pânico com isso e começar a agir irracionalmente frente à ameaça, ao invés de me livrar da ameaça. Uma coisa é eu ter um certo medo e eu tomar determinados cuidados quando eu for, por exemplo, falar em público. Outra coisa é eu passar mal quando eu vou falar em público, dar dor de barriga, suador, desmaio, travar, enfim, as coisas que eventualmente acontecem com algumas pessoas por aí. Nota que tem uma linha de divisória entre o que é o medo razoável frente a uma situação e que ele é considerado saudável, inclusive, faz parte do sistema, e o que é o medo quando ele começa a te causar um prejuízo, quando ele começa a ser um problema. E aqui vai entrar uma categoria que é uma categoria que as pessoas falam muito, mas não se dão conta, nem sempre se dão conta que é o medo, que é a ansiedade. A ansiedade é um medo, só que ela tem um aditivo. Ela é um medo de algo do futuro. Né? A ansiedade, ao contrário do medo, num geral, ele é de alguma coisa que está acontecendo no presente. A ansiedade é quando tu começa a ter o medo de algo que vai acontecer no futuro. Ela é um medo. Em última análise, ela é um medo também, só que ela tem esse vetor do futuro. E às vezes as pessoas nem se dão conta de que o que está impedindo elas, o que está travando elas é um determinado medo. Então as pessoas às vezes têm medo de se relacionar, têm medo de buscar um emprego, têm medo de fazer determinadas atividades quaisquer, e quando a gente começa a analisar, começa a perguntar, começa a entender o que está acontecendo, tem um medo que está realmente bloqueando a pessoa. E como é que o medo funciona no corpo da gente? Bom, o medo é basicamente uma baita de uma descarga de adrenalina que aumenta o nosso batimento cardíaco, vai nos gerar sudorese por consequência, vai nos deixar com bastante energia. Por quê? Porque a gente vai ter que, numa fração de segundo, decidir se foge ou luta. Essa é a questão do medo. Esse é o principal, o primordial mecanismo para qual o medo existe. Aí a gente começa a lembrar das situações que acontecem e onde isso está presente e a pessoa trava ou a pessoa fica muito mal, porque nem todo mundo reage tão bem a uma descarga de adrenalina desse jeito, e todos os outros tipos de coisas que vão acontecendo com relação ao medo.
E isso eu estou falando da fisiologia, da parte orgânica. Mentalmente, o medo se manifesta de várias maneiras. O que é mais comum que eu percebo assim no trato com clientes é aquela vozinha interna, o nosso diálogo interno, ele começa a ficar perturbador, ou o contrário, ele cessa simplesmente. O diálogo ele sempre está lá, ele sempre incentiva, sempre ajuda, e no momento que tu precisa de ajuda, aquele teu eu interno fica quieto. E aí tu tem a sensação, a noção de que está abandonado, e aí o medo todo se encadeia de alguma forma. Mas o mais comum é a vozinha ficar perturbando. E aí tem imagens, a gente cria imagens. A maioria das pessoas não se dá conta que isso acontece, mas as pessoas criam imagens catastróficas de algo que pode acontecer e que não necessariamente vai acontecer, provavelmente não vai, mas aquela imagem religa, né, reforça o sistema do medo. Bom, dito isso, o que eu faço com medo? Bom, aqui eu tenho uma notícia que talvez não seja muito boa para ti, mas no momento que tu tá tendo esse medo e tu travou e tu tá tendo uma reação negativa, não tem muito o que fazer. Porque provavelmente nesse momento tu nem te deu conta que tu tá com medo, porque a reação fisiológica é tão intensa, as sensações e tudo que acontece, que tu não consegue fazer nada. Quando que tu vai conseguir fazer algo para te preparar para aquele medo? Antes ou depois da situação, se preparando para uma próxima. Aí tu consegue tentar analisar o que aconteceu ali, qual é que foi o medo, como é que ele liga, qual é o primeiro passo para ficar com medo, o que dá para fazer com relação a isso aqui, como é que eu posso me preparar para uma próxima exposição daquela cena. Para algumas pessoas, exercícios de respiração diafragmática, podem auxiliar, ajudam a acalmar, a manter uma certa tranquilidade. Exposição em pequenas doses progressivas também ajuda a quebrar algumas ideias a respeito do que está acontecendo ali e mostrar para o sistema que talvez aquele medo não fosse tanto, e aí ele começa. Tudo depende da pessoa, depende da situação, depende do tipo de medo, da origem do medo, de como é que ele está formulado. Mas são algumas das coisas que por aí no mundo as pessoas fazem e algumas obtêm bons resultados dependendo da situação. O que é mais importante quando tu vai lidar com o teu próprio medo, quando tu identificou o medo e vai lidar com ele? É que tu não tenha vergonha dele, porque as pessoas sentem medo, isso é um mecanismo natural e a gente precisa aprender a autorregular essas questões dentro da gente. Então, pede ajuda, fala com os teus amigos, fala com quem vai estar envolvido, diz, olha, eu vou enfrentar uma situação, eu tenho medo, me dá o apoio, me dá um suporte aqui para eu conseguir passar por lá. Ou procura ajuda, busca alguém que possa te ajudar. Eu vou puxar a lenha para o meu assado, a PNL é uma ótima ferramenta para isso, mas não é a única, tem outras. Né? Tenta resolver isso dentro de ti, para você ter uma vida mais plena e não ficar bloqueado, cerceado com esse medo. Eu espero que você tenha entendido um pouco melhor esse mecanismo, espero que tenha sido útil esse vídeo na tua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.